Oi, gente, como eu sou grata por este programa inspirado que é o Vem e Segue-me. Como eu sou grata pelas Escrituras, pelo Novo Testamento, grata pelo apóstolo Paulo. Quantas coisas eu tenho aprendido. E que bom poder compartilhar com vocês algumas dessas impressões, alguns desses sentimentos. E eu vou te contar que essas cartas de Paulo, elas são diferentes das outras. Porque primeiro ele escreveu algumas cartas para as congregações, para o povo da igreja no geral. Mas essas cartas, elas são para pessoas individuais. Elas são para amigos queridos, para amigos próximos, para companheiros aí da obra de Deus. E assim ele escreve para Tito, para Filemon, para Timóteo. E quantas coisas eu pude aprender lendo essas cartas. A gente começa vendo que ela tem um tom muito pessoal, que é algo muito íntimo, porque ele está falando para amigos. E mais uma vez a gente vê Paulo na prisão, preocupado com as pessoas. Paulo na prisão, orando por seus amigos. Paulo na prisão, não pensando nele, mas escrevendo para os seus amigos. E esse tom tão informal, tão pessoal, a gente tem aquela sensação que ele está tendo uma conversa, a gente está entrando na conversa do outro. Essa sensação que nós temos ao ler essas cartas. E quando ele escreve para Timóteo, eu gostei muito, porque ele fala o quanto ele ora por Timóteo. Ele fala, inclusive, sobre a mãe e sobre a avó de Timóteo. E eu achei muito interessante porque ele diz assim, 1 Timóteo 1, 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Então eu achei muito, muito interessante como Paulo ele lembra da fé que tinha a avó e que tinha a mãe de Timóteo. E que essa mesma fé habitava nele. Então a gente fica imaginando a importância dessas mulheres na vida de Timóteo. A importância de gerações justas, de mulheres justas, como elas foram. E Paulo, ele vai falando muitas coisas para Timóteo. Eu achei interessante porque está chegando o inverno e Paulo está precisando de um casaco, certamente para suportar o frio. E ele pede nessas cartas. Ele pede para que traga os livros dele, os pergaminhos. Ele pede, ele anseia que Timóteo vá visitá-lo. E ele diz que gostaria que Timóteo trouxesse com ele Marcos, o outro amigo. Então, essa carta que tem esse tom assim tão pessoal, de um amigo que confia no outro, a ponto de pedir alguma coisa. Então, a ponto de ensinar, de advertir. E ele vai falando muitas coisas, cuidado com os enganadores, cuidados com aqueles que não ensinam a verdadeira doutrina de Cristo, retende a sã doutrina. Aquilo que foi ensinado, pratica ela, não dê ouvidos para as falsas doutrinas. E ele vai prevenir isso sobre esses últimos dias, sobre esses homens enganadores, sobre pessoas que tentariam deturpar o Evangelho de Cristo e de desviar o seu rebanho. Ele fala também que Timóteo não deve ter um espírito de temor, mas que ele deve ter coragem. E ele fala, inclusive, coragem para pregar o Evangelho, para ir adiante. Ele exorta o amigo, ele sabe que está ali preso e que já está no final da sua vida, da sua caminhada. E ele exorta o amigo. Ele fala sobre perseverar, sobre receber essa coroa da justiça, sobre preservar os dons de Deus. E ele diz, combati o bom combate, eu guardei a fé. Faz o mesmo. Gente, é muito emocionante essas cartas de Paulo para um amigo. E nesse tom tão íntimo, de alguém que está aconselhando, que está dizendo, vai, continua, segue adiante. É isso que faz um bom amigo. E ainda mais Paulo, que estava lá preso nas suas aflições, nas suas tribulações, mas estava forte e fiel. E na condição ainda de aconselhar, de orar pelas pessoas, de escrever cartas, de fazer a diferença, mesmo na situação em que ele estava.
Uma outra carta que me chamou muito, muito a atenção e que eu gostaria de já pular para ela é a carta de Filemon. Gente, é praticamente uma página, né? Porque é um capítulo essa carta. Mas a carga que tem essa história, ela é muito forte. Porque a gente fica pensando, né? Talvez alguns pensassem, nossa, que coincidência essa história. E a gente sabe que não há coincidências. As coisas têm um propósito, elas têm um objetivo. Então ela vai contar a história de um homem, de um escravo, chamado Onésimo. E olha, é muito interessante, porque o que aconteceu, em linhas gerais, Onésimo era um escravo de Filemon, certo? E Filemon, que era membro da igreja, que pertencia à igreja em Colosso, e que Paulo conheceu, né? Possivelmente conheceu em Éfeso, e que era amigo de Paulo. E o que acontece? Paulo agora está preso, está em Roma preso, e aparece lá um escravo, que é Onésimo, que havia sido exatamente o escravo de Filemon. E um detalhe, né? É um escravo que fugiu do seu dono e possivelmente, pelo que a gente entende, porque o enganou, porque roubou. Então ele fugiu para Roma. E quando ele foge para Roma, ele acaba escutando a pregação de Paulo e se converte ao Evangelho. Então, olha que interessante, porque a gente tem aí alguns pontos nessa história, né? Primeira coisa, Onésimo, o nome Onésimo, no grego, significa útil. Isso é o nome Onésimo, útil. E aí, Paulo, quando ele escreve essa carta, que inclusive ele escreve para Filemon, ele cita o nome Ápia, que possivelmente seria a esposa de Filemon, né? Ele cita um outro membro da congregação. É uma carta particular para essas pessoas, onde ele escreve e diz ao escravo Onésimo, você vai entregar essa carta. E eu fiquei pensando o seguinte, olha que situação a de Onésimo. Ele é o escravo fugitivo, certo? Que agora se converte ao Evangelho. E agora Paulo está escrevendo uma carta para ele entregar ao senhor dele, que é Filemon, a pessoa que ele roubou e que fugiu. E, gente, tem algumas particularidades nessa história, né? Porque Onésimo era um escravo e tinha um nome. Nós sabemos que não eram dados nomes aos escravos. Os escravos, eles tinham geralmente uma marca, que era um número ou a marca do seu senhor. Eles eram conhecidos assim, mas eles não tinham nome. Poucos tinham nome. Raras exceções tinham nome. Quem era que tinha um nome quando era escravo? Eram aqueles que eram escravos de confiança. Eram aqueles que o seu senhor tinha total confiança. Então imagina, Onésimo era um desses. E imagina romper a confiança do seu senhor. Quanto não deve ter sido a decepção. E existia um detalhe. A lei, na época, dizia o seguinte, um escravo que roubasse ao seu senhor, sabe qual era a condenação? Ele teria as mãos cortadas ou era crucificado. Possivelmente a gente fica pensando, Filemon era membro da igreja, Onésimo era o seu escravo. Certamente ele já tinha escutado falar sobre o Evangelho na casa de Filemon. Mas não aconteceu a conversão dele nesse momento. Só quando ele fugiu, quando ele foi para Roma, ele encontrou Paulo. E aí ele ouviu o Evangelho, ele se arrependeu, ele mudou de vida. E agora ele era uma nova pessoa. E certamente ele deve ter contado essa história a Paulo, arrependido, e Paulo decidiu ser o mediador. Ele decidiu interceder ao seu amigo Filemon por Onésimo, o escravo. E olha que carta, gente, curta, mas de uma profundidade, porque ele diz assim, ó,
Primeiro ele faz, né, toda uma introdução nessa carta, que ele sempre lembra dele nas orações. Ele fala que ouviu muitas histórias de Filemon na prisão, sobre a caridade, sobre a fé dele, sobre a obediência dele. Ou seja, a gente vê que Filemon era uma pessoa justa. Tinha muitas características, né, atributos de Cristo. E Paulo, ele enaltece isso. E mesmo as pessoas justas, gente, são enganadas, né? São enganadas, sofrem decepções. E aí o que acontece? Ele diz em Filemon, no versículo 10, que só tem uma epístola, né? É 1:10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, Paulo trata Onésimo, o escravo, como filho. Ou seja, a estima que Paulo tinha por Onésimo. O mesmo que enganou ao seu amigo Filemon. E ele continua, o qual dantes te era inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornarei a enviar. E aí, olha que legal, porque ele faz esse trocadilho de inútil, útil, que na verdade o nome de Onésimo significa útil. E aí ele diz, agora ele é útil. E por que ele era inútil? Porque antes, né, ele não serviu para cumprir a função dele. Porque ele roubou o seu senhor, ele descumpriu ali a sua confiança, ele quebrou essa confiança, ele fugiu, ele não cumpriu o seu papel. Mas agora ele era útil. Eu bem o quisera reter comigo, para que me servisse nas prisões. Olha só, ele diz, eu bem que queria que ele ficasse aqui me servindo. Mas não é justo, né? Porque ele é seu escravo. E ele diz, mas eu não quis fazer nada disso sem que você soubesse. E aí ele diz, por bem pode ser que ele se tenha por isso apartado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente para mim, e mais ainda para ti. Então, Paulo, ele diz assim, que ele pudesse o receber não como servo, mas como mais do que servo. E ele diz, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha só, Paulo está dizendo assim, olha, se você me tem como companheiro, recebe a ele como se fosse eu, né? Como se fosse a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se teve alguma coisa, põe-o na minha conta. Ou seja, se ele fez alguma coisa contra você, se ele te roubou, se ele te enganou, se ele decepcionou, se ele fugiu, põe na minha conta, né? Deixa que eu pago por isso. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que tu deves a ti mesmo. Gente, eu fiquei pensando, né? Toda essa situação. E a gente pode fazer aí um paralelo, porque Onésimo é o pecador, Onésimo é o escravo, Onésimo é aquele que está acorrentado pelo pecado, e a gente pode dizer que todos nós somos Onésimos. Todos nós pecamos, todos nós precisamos de perdão, todos nós estamos à mercê de um Salvador, de alguém que nos perdoe. E aí o que acontece? Paulo é esse mediador. É como se ele fizesse o papel do próprio Salvador. Ele diz, olha, põe na minha conta tudo que Onésimo te deve. Trata ele, recebe ele como se estivesse recebendo a mim. E o amor de Paulo por Onésimo é tão grande, né, que ele diz, eu gerei nas minhas prisões. É o meu filho, que é o amor que o Salvador tem por nós. Porque o Salvador nos olha com uns olhos diferentes. Ele nos olha com os olhos do amor, né? E não como o mundo nos vê. E a gente tem ali Filemon, que podia representar aí essa justiça, né? Que podia representar essa pessoa que vamos dizer assim, que
gente, faltou até palavras, que Onésimo precisava, né, ser liberado, receber o perdão. E é tão interessante que eu fiquei pensando, tentando visualizar a cena. Onésimo chegando, entregando a carta, o que deve ter pensado o Filemon naquele momento. E, enfim, e o que nós sabemos é que Paulo é exatamente esse mediador. É esse mediador que vai interceder por aquele que era pecador e que se arrependeu. E na hora que você se arrepende, tudo é apagado. Fiquei pensando como é difícil, às vezes, a gente perdoar alguém. Alguém que nos ofendeu, alguém que nos enganou, alguém que nos roubou. Como deve ter sido difícil para Filemon ver, né, esse servo de volta, talvez pensar o que é que ele quer, o que é que ele espera de mim agora, e de repente perdoá-lo. A gente não sabe o final da história, não tem o final da história, mas a gente tem o que Paulo diz para Filemon. Já no finalzinho da carta ele diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então a gente pode imaginar o final dessa história. A gente pode imaginar como Filemon deve ter recebido o Onésimo, aquele escravo. E como essa história, no fundo, ela representa todos nós, que precisamos de um mediador, que precisamos da graça divina, que precisamos de alguém que nos perdoe das nossas faltas. Como é difícil quando a gente peca ou quando a gente comete um erro, levantar a cabeça, pedir perdão, se arrepender, mudar de vida. Assim como é difícil para o outro lado que se sentiu ofendido, perdoar. Perdoar e não lembrar. Perdoar e saber que uma pessoa, ela pode mudar a vida, ela pode se reconstruir, ela pode começar. Que o Senhor realmente nos abençoe, para que a gente tire as mágoas, que a gente tire as contendas da nossa vida, que a gente lembre que todos nós somos escravos, muitas vezes, do pecado, da nossa condição corrompida nesse mundo, e que a gente precisa de Cristo, a gente precisa de um Salvador. E que é maravilhoso ter Paulo, o apóstolo Paulo, intercedendo, escrevendo uma carta. Talvez um dia a gente tenha no juízo final o nosso Salvador, intercedendo por nós, escrevendo uma carta a nosso respeito, cheia de misericórdia, cheia de amor, de perdão, que é tudo o que nós precisamos. É da expiação infinita, é dessa graça infinita, para irmos adiante e seguirmos na nossa vida, com mais amor, com mais tolerância, tendo esse espírito de paz e de perdão, não se ofendendo por coisas pequenas, mas realmente seguindo o exemplo de Paulo, mesmo quando as coisas são maiores, que é possível perdoar, é possível dar o perdão e o alívio, né, que tanto aquele que perdoa como o que é perdoado. Nós vimos isso na conferência quando o Helder Tidorf deu aquele discurso inesquecível sobre o filho pródigo. E de como todos nós precisamos desse perdão, desse amor. Porque só assim a gente vai ter uma vida mais leve, e se a gente quer ser perdoado, precisamos aprender a perdoar o nosso próximo. Por mais ofendidos, por mais indignados, que uma situação, por mais injusta pareça. As cartas de Paulo me ensinaram muito e tocaram muito meu coração. Que o Senhor nos abençoe, que possamos continuar aprendendo com as Escrituras, que possamos continuar seguindo o seu Espírito. E uma boa semana para todos nós.